Dr. Wellington, obrigada pela presença, nos sentimos lisonjeados. Leonardo, obrigada por sempre estar aí contribuindo para que isso aconteça. Se não é tu, sobretudo se não é o convidado, nada acontece. Então, meu agradecimento de uma maneira aí estendida, principalmente a vocês, tá, galera? Meu registro aqui, Wellington, quanto à minha admiração por ti. Durante algumas vezes, né, nos encontramos aí nos corredores dos fóruns e tu sempre, mas sempre solícito em nos ajudar. Doutor Moraes, precisar dar uma ligadinha. Doutor Moraes, conta com a gente. Então, aqui, de uma maneira pública e notória, né, por eu dizer, meu muito obrigada, tá? Meu muito obrigada de coração. Já te botar no fogo aqui, mano. Vamos lá. Ô, Dr. Wellington, olha só. Quando a gente na faculdade é muito comum, acho, não sei se nos dias de hoje, mas na época que estudava ali no nono, 10º semestre, corria aquele boato. Cara, a gente tem que pegar um sindicato, porque o sindicato deixa a gente rico. E tem que pegar o sindicato, porque lá é uma demanda escalonada, tu ganha ali uma porcentagem e é uma roda que não para de girar. Lá a gente fica rico. E eu confesso a ti que antes de começar a advogar, antes de abrir efetivamente o escritório, cheguei a dar uma fiscalizada, cheguei a dar uma procurada procurando um sindicato para mim ficar rico. Mas juro por tudo que é mais sagrado, tá? E a pergunta é, tu aí hoje, secretário do Desenvolvimento Econômico aqui de São João Batista, aí uma responsabilidade tamanha, também aí advogado dos sindicatos trabalhadores, mas a respeito desse ponto eu te pergunto, advogando durante esse período que tu está lá no Sindicato dos Sapateiros, é mito ou é verdade que dá grana trabalhar pro sindicato, Dr. Wellington? Perfeito. Então, boa noite, né? Boa noite. Agradeço o convite também. A admiração, ela é recíproca. E entrando no tema, talvez um dia o sindicato tenha sido assim. Talvez, não tenho a experiência, né? Mas, após a reforma, não dá para dizer que hoje você fica rico dentro de um sindicato. Até porque antes se tinha, né, aquela obrigatoriedade de contribuição do funcionário, do trabalhador. Hoje não mais. Então, hoje só contribui com o sindicato aqueles trabalhadores que têm interesse e que querem fazer uso de algum benefício. Então não tá tão fácil quanto a galera pensava. Não tá fácil. Hoje. Não tá E fácil. a reforma? Estamos aí, foi em 2017, 11/11, para ser mais exato. Vamos aí já para quase meia década de reforma aí na prática. Tu percebeu uma diferença muito expressiva da galera que antes estava e agora está ali no sindicato, a ponto de ter esse impacto financeiro também para vocês, operador de direito lá? Ou... Teve bastante o impacto. Inclusive, quando eu comecei a advogar, eu já comecei após a reforma. Né? Já comecei após a reforma. Então, eu comecei com a reforma vigente. Mas isso é nítido, assim, é evidente. Nós percebemos que teve um grande impacto, né? Inclusive, a própria reforma, ela teve um impacto também nos direitos dos trabalhadores, né? Exemplo disso é a própria questão da gratuidade da justiça, que teve que ser judicializada, teve que ser questionada no STF, e a partir disso, né, foi criado alguns parâmetros, né? Hoje em dia não basta mais só o funcionário dizer que necessita da gratuidade da justiça. Na verdade, hoje ele também tem que fazer prova disso, né? Então, se criou alguns critérios também para análise disso. Pois é. E isso acabou, segundo o que tu vê originariamente, inviabilizando que muito trabalhador até procure a situação dos teus direitos? Ou agora, decorrido 2017 e hoje em 2023, está voltando aí à tona a situação dos trabalhadores buscando a situação dos seus respectivos direitos, o Dr. Wellington? E eu pergunto isso principalmente porque tu tá ali atuando no teu dia a dia na situação do sindicato dos trabalhadores, tem mais contato com essa vivência do pessoal
E dá para sentir, né? Dá para ter um balizamento do que foi antes, ou do que foi... dá para se dizer antes de 2017, porque antes de 2017 eu já estava advogando, né? Também na área trabalhista. Teve a situação da reforma, passou a advogar ali no sindicato e está vivendo agora um terceiro momento, diria. Hoje está voltando ou ainda está um pouco delicado? Os trabalhadores estão ainda com um certo temor, né? Porque se criou aquela ideia, cara, se eu perder a ação, eu vou ter que pagar o advogado da empresa. Se eu perder a ação, vou ter que pagar o advogado da empresa. E eu ouvi isso de muito autor de ação trabalhista dizer e que em razão disso não iria entrar com a ação. Sim. Hoje tu percebe, deu uma redução, a galera tá mais encorajada ou ainda estamos sofrendo muito os efeitos da reforma lá? O que eu vejo? Eu acho que o trabalhador, o cidadão comum, ele não tem muita noção de reforma. Uhum. Quem tem noção e quem criou esse receio foi o próprio profissional do direito, o advogado em si. Por quê? Porque com a reforma trabalhista hoje, você não pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa no processo trabalhista. Antes era assim, você dizia e o empregador que tinha que provar que tal coisa não aconteceu, que o fulano não cumpriu aquelas horas extras e etc. Hoje não, hoje aquele que advoga para o trabalhador, ele tem uma responsabilidade maior, porque aquilo que ele diz, ele tem que provar, sob pena do cliente dele, o assistido dele, ser condenado a pagar sucumbência para a parte contrária naquilo que ele não conseguir êxito. Isso antes da decisão do STF, né? Isso antes da decisão do STF. Porque hoje, se o trabalhador ele fica dentro daqueles 40% do teto da Previdência, ele ainda pode ser beneficiado com a justiça gratuita. Então, seria condenado, fica suspenso, mais ou menos a mesma lógica ali do Código de Processo Civil, né? Mas com relação à questão da demanda em si, o trabalhador ele sempre vai procurar um profissional do direito. E aí vai do profissional do direito de fazer essa análise e de saber se ele está disposto a correr o risco, né? Sabendo que lá no final o cliente dele pode ser condenado a pagar um valor. Então, entra a questão também da credibilidade, aquilo que ele passa para o cliente, né? Antes da decisão do STF, eu procurava ser muito claro com os meus clientes nesse sentido. Olha, o que de fato você quer cobrar? Exemplo, não dá para mim entrar com uma ação judicial pedindo um dano moral se eu não tenho provas. Se eu não tenho provas material, mensagem no WhatsApp, ou se eu não tenho testemunhas, e normalmente essas testemunhas são as pessoas que trabalham dentro da empresa, e é difícil você conseguir um trabalhador que queira ir testemunhar para você que esteja trabalhando. Ele não vai colocar o emprego dele em risco. Não, em regra, acaba que isso não acontecendo. Acaba não acontecendo. Mas nesse sentido do teu discurso, então, dá para se dizer que aquele número exacerbado de ações que tinham antes da reforma, levando em consideração o pós-reforma e a diminuição muito grande, não foi que o empregado ele ficou temoroso de procurar o seu direito. Ele procurou, mas o operador do direito é que se acautelou de não entrar com uma ação realmente com as provas do direito do reclamante, que é o seu cliente. Então, em verdade, boa colocação que tu colocou. O responsável é o operador do direito. Sim. E não necessariamente o autor que deixou de entrar com a ação. É o advogado que ficou mais cauteloso, exigiu mais prova para se cercar, né, de um pouco de cuidado e ter a procedência da ação, né, que é o que a gente sempre quer. Mais boa reflexão. Perfeito. Tá? Eu confesso a ti, sempre olhei até esse presente momento de uma maneira contrária. O reclamante, ele não estava indo atrás. Pelo contrário. O reclamante estava indo, só que o advogado estava ou acautelando das provas que realmente precisava, e se não ter prova, não tinha ação. E antes da reforma, ação sem prova. Ação sem prova. Ação sem prova. Você vira o empregador de provar, né? De fazer a contraprova. Hoje não. Hoje agora, com a reforma, existe também um ônus do trabalhador provar aquilo que está alegando. Então, com a reforma, eu costumo, apesar de advogar hoje para o trabalhador, eu costumo pensar que do jeito que estava, não dava, e do jeito que fizeram foi um pouco demais. Tem que ter um equilíbrio. Mas o STF veio num sentido de trazer um certo equilíbrio, né? E tenho percebido as decisões, elas estão... E as interpretações estão melhorando, levando em consideração o pós-reforma, que foi um pouco tenso. Sim. Né?
Mas, doutor Wellington, acabamos nos enveredando aqui por uma outra área, mas que é uma área que tu atua, que tu está ali no teu dia a dia, na tua labuta, e que realmente tem uma parcela de importância gigantesca, né? Principalmente aqui em São João Batista, onde a gente está, né? Que é a capital do calçado de Santa Catarina, e que, não quero exagerar, mas dá para se dizer que 80% de toda a situação da mão de obra aqui é relacionado a fábrica de calçado. Não é exagero dizer isso, né? 80%. Acho que 80%. 80%. Então, veja bem que é uma parcela considerável, né, do número de trabalhadores aí da nossa cidade, atrelado aí a essa área. Então, a importância aí de abordar o tema, sobretudo em razão aí da função que tu exerce, né, enquanto advogado do Sindicato dos Trabalhadores aqui de São João Batista. Dr. Wellington, antes que eu esqueça e penso isso seja extremamente importante, né? Porque é a galera que faz toda essa estrutura aqui funcionar. Gostaria de lembrar, né? A galera que nos apoia, né? A galera aí que está junto com a gente, sempre ir dentro aí do limite do possível, auxiliando com relação a essa estrutura, com relação aí a esse espaço que a gente está utilizando é do Moraes Advocacia, disponibilizou aqui para nós o escritório, né? Temos a situação do apoiador também, que sempre que pode aí está contribuindo com algum tipo de equipamento para melhorar, né, a qualidade do que a gente faz, que é o Moraes Empreendimentos Imobiliários. E também não poderia deixar de esquecer o Duf Pneus. Tu conhece o Duf Pneus? Ou... Ali na BR? Ali, isso, chegou ali em Tijucas... Chegou em Tijucas, na entrada lá, que tem uma situação de uma lombada eletrônica ali, anda mais ou menos uns 4 km à esquerda, sempre tem lá na frente um bonequinho, puxando legal. Assim com a mão, sim. Amarelo e preto lá, 2 pavilhões gigantes. Até sábado eu precisei ir lá fazer uma manutenção. Cara, fizeram uma reforma naquela instituição do Pneus. Aro de Ferrari, aro de BMW e Mercedes e algo que realmente encanta os olhos. Uma vitrine de aros, olha, uns 6, 7 metros de altura, com uma série de marcas que encanta os olhos. Sempre digo, além do Duf Pneus ter um atendimento de muita excelência, o que é muito importante, né? Um atendimento bom, carinhoso, se preocupando com o cliente. Eles também têm qualidade, cara. Tu vai lá, te surpreende o que é qualidade. Então, eles têm excelência na prestação de serviço, têm qualidade nos produtos que eles disponibilizam. E não fosse apenas isso, cara, o preço é massa. O preço é massa. Principal, então, né? Eu vou aí deixar o meu agradecimento. Mas vamos lá. Tema hoje, para a gente trocar uma ideia, né, Dr. Wellington? Direito criminal. Das últimas vezes aí que a gente conversou nos bastidores, aí trocamos algumas palavras aí a respeito do tema, e tu sempre nos encanta, né, com o teu conhecimento dentro aí da seara do direito penal. Foi aí enviado algumas perguntas para nós, ali pelo canal do Frente com Moraes, e depois... E na medida do possível, né, a gente vai respondendo aí essas indagações para contribuir, né, com a galera aí que nos assiste, a galera que gosta do direito, a galera que está aí seguindo. E antes que eu esqueça, o Frente com Moraes está lá no YouTube, estamos lá no Instagram, estamos também lá na situação do Facebook e nos organizando para também daqui a alguns dias estar também no Spotify lá com a situação dos áudios disponíveis para a galera que gosta do direito, gosta de uma informação bacana, e quando essa informação bacana vem de alguém que conhece do tema, sobretudo tu aqui, tem um valor aí inestimável, né, Wellington? Antes de entrar aí no mérito, no tema direito criminal, Wellington, tu se importa em colocar para nós aí, cara, como que tu chegou na situação do direito, mano? Como que tu chegou aí, vou fazer direito? Ou já era um sentimento que tinha desde adolescente, decidiu na juventude? Se não se importar em contar um pouco da história da tua vida e como tu chegou aí até a situação do direito. Tá, vamos lá. Eu cheguei lá com os
meus 20 anos, comecei a pensar que eu deveria fazer uma faculdade. Queria ter um curso superior. Tá com quantos anos, Wellington? Tô com 34. 34? Pô, não parece, mano. Não parece, né? 34. Mas... Ó, tá vendo? Nada. Nada modesto, não parece, né? Pra mesmo, né? Mas... Tá maravilha. O que acontece? E aí, conversando com alguns colegas, amigos ali, na época, professores, eles passaram, por que não faz ciências contábeis? E eu nem sabia o que era ciências contábeis. Sim. Fui lá e me matriculei no curso de ciências contábeis. Fiz o primeiro semestre, tranquilo, nota ali para passar. Na época, na instituição que eu estudei, tinha um provão que se fazia no final para poder complementar a nota. Se você alcançasse a média naquela prova, você seguia em diante para o próximo semestre, né? Passei no primeiro, segundo eu fiz, e no segundo eu comecei a ter algumas disciplinas de direito. Tive introdução ao direito, direito do trabalho e direito tributário. Só que aquela coisa, né? Bem resumido mesmo, que não é do curso, só para dizer que está tendo na grade curricular. E dentro da disciplina de direito, eu lembro que dentro das ciências contábeis, eu começava a ver os professores de direito falar. Pô, cara, eu acho que é isso que eu quero para mim. Ficava pensando, né? E no curso de ciências contábeis eu não me via no curso. Fazia, tal, tava indo bem, alcançando as notas, tal. Mas eu acho que eu não seria realizado se eu tivesse me formado em ciências contábeis. Então, um dia eu chamei um professor de direito tributário. Cara, muito tranquilo, inteligentíssimo também, explicava assim. Falei, cara, eu gostei dessa matéria, gostei do curso de direito, tal. Tô pensando em fazer direito. Aí ele falou, cara, isso daí é uma decisão pessoal sua. Uma decisão pessoal sua, mas o que eu vou te dizer? Direito tem várias áreas. Você pode trabalhar em prefeitura, você pode trabalhar em banco, você pode ser juiz, pode ser promotor. E aí eu fui embora com aquilo na cabeça. O leque é massa, né? O leque é massa. O leque é massa. Aí eu fui embora com aquilo na cabeça. Mas até então, para mim, o direito era aquilo que eu via no curso de ciências contábeis. Cheguei em casa, era dezembro já, a gente teria aquele provão para fazer, no segundo semestre já. Eu pensei comigo, não vou fazer essa prova. Aí não fui fazer a prova. No outro dia eu acordei, falei, vou me matricular no curso de Direito. Porque para seguir em frente pro terceiro semestre, era obrigatório fazer aquela prova, né? Eu não fiz. E no outro dia eu, muito tranquilo, acordei e falei, não, eu vou me matricular no curso de Direito. Cara, assim, ó, a melhor decisão da minha vida. Hoje eu sou realizado na profissão que eu exerço. Sou advogado. Eu costumo dizer que o curso de Direito me escolheu, a partir das disciplinas que eu fiz. Eu acho que eu não seria tão feliz se eu tivesse continuado no curso de Ciências Contábeis. Então, a minha trajetória é essa. Não tenho ninguém da minha família que era advogado. O único tio que eu tinha, mesmo assim, tinha pouco contato com ele. Ele tem um ensino superior formado em filosofia, mas também, assim, não era uma pessoa que eu conversava constantemente para falar, olha, eu quero fazer um ensino superior. Isso veio com o tempo, depois que eu fui amadurecendo, ficando um pouco mais velho. Então, veio com o tempo essa necessidade de fazer um curso. E até então eu não sabia o que eu vou fazer. E dentro do curso de Ciências Contábeis, eu descobri o Direito. Cara, bacana, né? E o incrível é que, velho, a gente não, às vezes, imagina o quanto o direito nos permite fazer a situação do bem. E na grande maioria das vezes, se tu entra assim, vereda para a situação do direito e começa a identificar o que ele é e o quanto tu consegue fazer o bem para as pessoas sendo advogado, aquilo se antes não te encantava, te encanta durante a trajetória. E aí vem a beleza, né? De tu ver o direito enquanto operador do direito, principalmente atuando, né, na área do direito criminal. Essa semana eu tive Hoje eu vim de 2 situações penais. Acompanhei uma moça numa audiência de conciliação, né, no GT. Inclusive, essa é a primeira pergunta, que agora eu lembro que teve algumas perguntas, mas teve algumas que me chamaram a atenção, porque hoje acompanhei uma cliente, né, no Juizado Especial Criminal, e fiz até um stories lá, quando estava
da sala da audiência, dá para ver o escritório ali em Tijucas. E quando fazia o Stories, acabei recebendo ali a citação numa pergunta. E já vou lançá-la agora, se tu me permite. E isso é muito comum aqui no escritório, as pessoas virem atrás, às vezes um pouco tensas, preocupadas, nesse sentido. Mas antes de eu fazer essa pergunta, cara, eu vou fazer um negocinho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. O último dia que eu fui lá no teu escritório, bom, escritório grande e bonito, né, mano? Pô, cara grande, mano. É sala pra um lado, sala. Cheguei na sala, tinha uma curva pra uma outra sala ainda, pô! Chega aí, eu fui indo. Dá pra fazer um tour lá na situação do escritório. Mas me chamou a atenção um contexto lá, que eu tava fazendo uma gravação lá, tô trocando uma ideia. E eu virei pra tua adega e tinha um Jack Daniels lá, vazio, mano. Um Jack Daniels vazio, não. Os clientes, eu tenho um mesmo que ele mandava mensagem pra mim. Quando tu vai me convidar pra tomar uma dose? E ele foi lá, não tomou só uma dose não, tá? Tomou 1 litro. Não, daí a gente, num ato aí, num gesto de carinho, foi lá e buscou aí demos uns golinhos antes. Pra botar aí naquela estante lá e não, perfeito. Esperamos aí. Muito obrigado. Faça a situação de não é bons drinks, né? Tome grandes ou pequenas doses, o negócio é tomar e ser feliz. Sim. Pode deixar aí onde tu achar melhor aí, Wellington. Um gesto de carinho aí do Frente com Moraes. Para deixar registrado, né, a nossa gratidão em ter aceito aí a situação do convite. Obrigada mesmo, tá, Wellington? Perfeito, Reitero aí. agradeço pelo presente, eu que agradeço o convite também, né? Vou lá tomar uma dose. Vou esperar um dia aí, eu vou lá. Mas voltando lá para a pergunta, Dr. Wellington, veja só. Teve lá uma briga de família, teve lá uma situação de um volume alto e abriu-se lá a situação de um procedimento junto à delegacia. Foi intimado o cidadão para comparecer. E daí, eu divido ali a pergunta em duas, né? Porque, cara, é muito comum, mas muito, muito comum essa indagação aqui no escritório. Que é o seguinte, doutor, posso ir sem advogado? E, doutor, quanto é que é? Quanto é que é? Essa é a pergunta. Eu sou obrigado a levar advogado? Quanto é que é? O preço sempre vem logo depois da situação da pergunta. E a indagação que eu te faço. Qual a importância, Dr. Wellington, do cidadão ir acompanhado para prestar um depoimento na delegacia? E se não tem relevância nenhuma? Se tu puder aí trazer para nós, porque eu penso isso vai ser, cara, extremamente útil, tá? Vindo principalmente de quem conhece aí do contexto, sabe da importância, né, do tema aí para a população, para nós advogados, principalmente, né? Sim, transcorrer aí para nós. Vamos lá. Sobre o valor também? Pode, já emendemos um outro. Sobre o valor, é muito relativo. Por exemplo, hoje nós temos um parâmetro, que é a tabela da OAB. Eu acho que é o mínimo ali que tem que ser cobrado, né? Perfeito. Mas vai depender muito também da pessoa que te procura. Sim. A condição socioeconômica do sujeito. Porque não adianta você querer cobrar R$5.000 para acompanhar um inquérito de um cara que ganha pouco mais de um salário mínimo. Boa observação. Entendeu? Então, eu acho que a gente também tem que ter essa sensibilidade. Sim. Porque a pessoa já está numa situação difícil, complicada. E aí, daqui a pouco, você tira a esperança da pessoa ser assistida por um advogado, por um profissional do direito, em razão de valores. Obviamente que eu acredito que a gente tem que partir do pressuposto de que o mínimo tem que ser respeitado, que é o que está na tabela da OAB. Mas agora, sabendo que a gente não está obrigado e limitado também só à tabela da OAB. Boa. Eu acho que tem que ser muito claro. Eu acho que a partir do momento que você começa a conquistar alguma autoridade em determinada área, em determinado tema, você está autorizado também a criar os seus valores. Até porque o sujeito te contrata se ele quiser, ponto final. Se ele tiver condições de pagar, né? De preferência. Então, eu acho que o mínimo nós deveríamos começar pela tabela do OAB e aí também tem que analisar quem que é o sujeito, quem que é a pessoa, quem que é o indivíduo que está te procurando.
Que aí sim você vai conseguir traçar, né? Porque, exemplo, numa situação, tu consegue cobrar o valor X. Vamos partir do pressuposto. Na mesma situação de calúnia. Só que vai vir um cara que te procura que ganha pouco mais de um salário mínimo e daqui a pouco vai vir um cara que te procura que ganha 10 mil reais. Então, eu acho que o parâmetro aqui tem que ser diferente. Se ele quer ser acompanhado por um advogado. Obviamente, se ele não quiser, não aceitar o valor que você está oferecendo, ele pode procurar um outro profissional. Mas hoje, eu acredito que, no mínimo, a gente tem que partir da tabela da OAB. Com relação ao acompanhamento na fase policial ou no inquérito policial, e aí eu entro em algo que eu queria destacar. As pessoas, elas têm um equívoco. Se te perguntasse assim, ó, quando começa a defesa do seu cliente? Qual que é o momento mais importante? Fazer uma discussão a partir da resposta à acusação? Eu diria que eu tive umas experiências, Dr. Wellington, lá no início da advocacia com o direito penal. E eu penso que com todo o advogado é assim, né? No início da carreira acaba fazendo muita coisa, né? E daí depois alguns nichos específicos acabam o escolhendo. E depois que esse nicho, que essa parte ali do direito escolhe, acaba que focando as energias ali e se torna um especialista com excelência naquela área. Mas no início a gente acaba, diria, abraçando o mundo, né? Fazendo todas as áreas. E comigo não foi diferente. Penso contigo também não tenha sido diferente. A gente fez várias, eu pelo menos atuei em várias áreas, né? E uma daquelas que me abraçou em grande parte no início da carreira foi o direito penal. Então, tive alguns acompanhamentos em delegacia, alguns não, vários, né? Tive várias instruções penais e lembro que em algumas situações era um pouco difícil da gente mudar o contexto lá no processo penal quando não se teve o cuidado no inquérito policial. Perfeito. Até hoje eu uso sempre o discurso para alguns clientes. Na dúvida, vai na delegacia, mas não abre o bico. Perfeito. Para ficar quieto, não fala, depois a gente arruma, cara, só não piora. Era isso que eu queria ouvir, por quê? Eu lembro que uma vez eu participei de uma palestra lá onde eu me formei, na faculdade, na Unifeb, e aí a temática era resposta à acusação. Estratégias na resposta à acusação. Só que o processo não começa na resposta à acusação. O processo começa no inquérito policial. A estratégia de defesa começa no inquérito policial. O fato de você dizer para o seu cliente, permanece em silêncio, é uma estratégia processual. O fato de você dizer para o seu cliente, confessa, é uma estratégia processual. Então, eu acho que hoje, obviamente, ele não é obrigado a estar acompanhado de um advogado no inquérito policial, mas eu acho que é de suma importância a presença de um advogado no inquérito. Por quê? Porque, olha, surgiu um fato. Primeiro que o advogado ele vai se deslocar até a delegacia e vai saber, ó, o que está acontecendo. Tem algum mandado de prisão em aberto contra o cara? Não tem? Doutor, olha só uma observação que faço. Nas duas situações que ocorreram essa semana de uma maneira típica, né? O cliente me procurou há 3 semanas atrás, que o depoimento era agora, e eu disse para ele, vamos ver se o doutor tem esse hábito também. Sempre antes do depoimento, o cliente ele só vai se eu ter cópia na íntegra. Senão ele não vai. Isso. Inclusive, até teve uma situação que não foi disponibilizado o boletim de ocorrência para mim. Mandei, notifiquei por e-mail e meu cliente não participou. Perfeito. Enviou o inquérito para mim, analisei, bacana, tranquilo, agora vamos para o depoimento. Sim. Porque se não ter esse cuidado, tu não tem como desenhar a estratégia. Não tem como desenhar a estratégia. Desenha a estratégia a partir dos elementos que tem para provar alguma coisa. Vou atender um flagrante. Cliente, né? Vou atender um flagrante, cara. Não tem tempo hábil ali de você... O que está acontecendo? Tá? É uma situação daí, né? Permanece em silêncio. Sim. Né? Permanece em silêncio. E aí depois nós vamos pensando na estratégia do processo. Mas o que eu vejo hoje é importante o advogado no inquérito policial, de suma importância, dependendo do crime que se trata, né? Exemplo, a situação que você trouxe anteriormente é no juizado especial criminal. Sim. Né? Mas, exemplo, agora se for uma ação penal ali que vai correr na vara criminal,
Tem que ter o advogado lá no inquérito, acompanhando, criando estratégias. E quando eu falo criando estratégias... No inquérito policial de crimes, né, de ações incondicionadas ali, é imprescindível o operador de direito estar assistindo ou não é? É uma faculdade. É uma faculdade ali, né? Porque passa-se uma impressão de que é um processo acusatório, né? Porque tu não tem defesa, né? Sim. Esse é o grande... Só transcorre tudo o que acham que... Mas essa é a discussão que se tem, né? Exemplo, qual que é a discussão que se faz? Porque se a gente fosse pensar no processo penal acusatório de fato, no sistema penal acusatório de fato, exemplo, deveria-se ter a oportunidade de apresentar defesa dentro do próprio inquérito. Obviamente que você pode juntar documentação, mas você não pode contestar. Inclusive, tem delegados que nem autorizam o advogado a fazer perguntas no inquérito policial. Você acompanha o seu cliente, fica ali do lado, o delegado faz as perguntas e encerra. Tem delegados que, por educação, eu acho que também por entender a temática, a sistemática e a importância do advogado, abre, doutor, tem alguma pergunta complementar? Eu vou te dizer que eu tive o privilégio, ao longo aí da minha carreira, de sempre ter presente advogados muito cordiais, tá? Muito, muito cordiais. Perfeito. E aqui eu trago um gancho no seguinte sentido. Sempre muito, mas muito bem educado foram as pessoas, principalmente delegados. Mas eu já tive situações que o mesmo delegado que me permitiu um atendimento com muito cuidado, com muita atenção, também com o meu cliente, me permitiu fazer perguntas, e com outro colega, assim não foi. Então, a estratégia, ela às vezes não começa só na situação do cliente e no desenho do contexto. A estratégia, ela começa até no modus como a gente se porta com todos aqueles que estão envolvidos, Sim, sendo, sempre que pode, elegante. Claro que a elegância às vezes a gente tem que colocar de lado, mas até hoje, aqui em Santa Catarina, tem dado muito certo o modo que eu tenho trabalhado, porque a gente vê abrindo a situação ali de oportunidades do diálogo quando a gente é cortês, é cuidadoso, respeitoso. é respeitoso. Agora a gente partiu para uma medida um pouco mais dura, cara, endurece daí também a situação do que vem contra nós. Eu acho que o professor Alexandre Moraes, ele é até juiz de direito aqui em Santa Catarina, ele trata o processo como estratégia, teoria dos jogos, né? Ele tem a teoria dos jogos, processo penal. E é relacionamento, né? É relacionamento. São pessoas, né? Relacionamento. Então, se você chega num ambiente com educação, o servidor lá, o agente, ele é grosso contigo, tá? E se você vai pra briga com o cara, é certo que tu vai arrumar briga com o cara e o cara vai fazer de tudo para dificultar a sua vida naquele ambiente. Faz, cara. Ele tá no ambiente dele. Sim. Então é bobagem, ainda mais quando o advogado tá sozinho. Então eu acho que é bobagem o advogado, ainda mais o advogado criminalista que atua em delegacia, tal, e etc., ir para um ambiente desse e arrumar briga. É óbvio que eu não estou dizendo que você tem que ser omisso. Você tem pontos, né? Você tem pontos, você tem formas de questionar. Você não precisa criar uma situação dentro da delegacia. Principalmente quando você está sozinho. Eu parto desse pressuposto. E eu acho que quando tem algo extremo e você quer fazer algo e você sabe que vai ter uma reação, você tem que estar acompanhado de um outro colega. Porque se acontecer alguma coisa ali, o colega não está envolvido, mas ele está assistindo, está observando, ele pode prestar assistência, ligar para o pessoal responsável ali da OAB. Então, eu acho que é importante isso. A gente tem que ter esse bom senso. Não adianta a gente chegar querendo levar tudo no peito, resolver... E é um caso, né? É um caso, né? Daqui a pouco você terá outros casos e, em razão desse caso, você já ficou estigmatizado naquele ambiente. Sim, e começa do atendimento, quando tu chega ali na delegacia, com aquela primeira moça ali atendente, até o momento que tu chegou lá para a situação do depoimento. Hoje conversava com uma moça lá em Brusque, tive uma diligência de manhã lá, e explicava para ela a seguinte situação, de que a gente é
um retrato do que a gente faz de uma maneira involuntária e não daquilo que a gente faz de uma maneira intencional. Então, se tu pegar um advogado que chega na delegacia, trata com cordialidade a moça que está trabalhando, trata com cordialidade o policial que está ali assessorando, sempre de um modo cuidadoso, a moça ali, ela vai lá até o delegado e diz, olha, tem um advogado ali, por sinal bem educado. Uhum. Agora tu muda o contexto. Chega lá um pouco prepotente, um pouco arrogante. Qual a versão, né, Sim. da moça com o delegado? Ei, tem um advogado prepotente lá, vai lá que eu não aguento mais aquele cara. Isso vai. E isso é em tudo, né? Não só E na é em delegacia, tudo, mas na delegacia, presídio, cara, se tu chega no presídio, castigam a tu pessoa faz- sentada. castiga a pessoa sentada. sentada. Então, exemplo, a fase policial é isso, eu acredito, né? Inquérito policial é isso. É estratégia, precisa de advogado sim, se a pessoa tem condições de contratar um advogado, de levar um advogado, é importante. Principalmente se o advogado teve a oportunidade de ter contato com o inquérito policial. Uhum. Que aí, a partir disso, o advogado já consegue orientar, falando, ó, é disso, disso e disso que se trata. Qual que é o seu envolvimento nisso? Ou não, né? E a partir disso, não. Então, permanece em silêncio e aí vamos pensar em estratégias lá para instrução. Diante do Sim. contraditório, ampla defesa, porque lá você tem oportunidade, até lá você já vai produzir provas no sentido de pensar, olha, tá, ele de fato é inocente? Não é? O que ele me passa? O que ele traz? Qual que é a estratégia melhor? Ele confessa, não confessa? Uma pergunta que, quando atuava muito no direito criminal, eu fazia pro meu cliente, que era a seguinte, cara, vamos trocar uma ideia aqui, tanto a mulher quanto o homem, né? Se estivesse fazendo defesa. Eu preciso saber a verdade. Porque se tu me disser a verdade, eu uso uma estratégia. Se tu me disser a verdade. Se tu me disser a verdade e isso levar à tua condenação, perfeito, a estratégia está bem desenhada. Agora, se tu não me falar a verdade e a gente usar a estratégia partindo de que tu tá me falando a verdade, vai dar ruim. Perfeito. Vai dar ruim. Então, assim, tu matou a pessoa, confessou pra mim que matou, a gente vai usar essa estratégia aqui, ó. Tranquilo. Agora, tu não matou, certeza absoluta que tu não matou. Tu tá me falando a verdade, tu não matou, a estratégia é outra. É outra. Até porque, assim, ó, dentro do direito penal eu costumo dizer que nós trabalhamos com redução de dano. Ponto. Sim, tu mitiga, né? Mitiga. Exemplo, fulano, ó, eu preciso da verdade. Igual você falou, olha, o que de fato aconteceu? Ah, aconteceu isso. Então, a partir disso, nós vamos ter essa estratégia. Não fui eu, tá? Então, nós vamos trabalhar com a negativa de autoria até o fim. Ah, não, foi eu. No meio do caminho, a gente descobre que foi eu. Cara, mas você mentiu pra mim. Fodeu. Porque se você tivesse dito pra mim que foi você, eu ia dizer, confessa, porque você tem o Outra benefício da estratégia. confissão espontânea. Sim. Redução de dano. E se me permite a pergunta, já utilizou a estratégia no sentido de que, beleza, o cliente ele é culpado, mas a estratégia processual nos permite utilizar uma negativa ante o contexto fático? Sim. Porque assim, eu lembro que em conversas informais com alguns advogados que não eram da área criminal, alguns chegaram a dizer que, cara, tem que falar a verdade. E eu digo que em alguns momentos não. Porque tu tá ali Sim. para fazer o melhor pro teu cliente. Perfeito. E se for necessário, em alguns momentos, tu utiliza estratégias para Você utiliza da falha dentro do processo. dentro do processo. Então, o João matou. Só que quem tem que provar isso é o Ministério Público, e não está provado. E, pelo contrário, tem indícios e álibis aqui que permitem convencer o juiz do contrário. Então, eu sei que o João matou, mas a ideia é provar a inocência dele, plantar dúvida e ele não responder pelo crime. Esse é o papel do advogado Isso. João André Mas Faria, né? qual que é o problema Aham. hoje, né? Na academia, a gente aprende que o ônus da prova é do Ministério Público. Uhum. O Ministério Público tem que provar que você é culpado. Na prática, nós percebemos que isso é uma balela, uma bobagem. Ou você prova que, de fato, você é inocente,
ou você tá ferrado. Cara, isso aí eu enfrentei algumas vezes. Eu vou te dizer que me tirou sono durante muitos e muitos dias, porque um exemplo de uma situação que me marcou muito. Vai fazer mais de 5 anos já. O cliente ele foi pego com uma porcentagem, diria um pouquinho ali elevada na época de cocaína, aproximadamente 2 quilos. E de fato ele era um traficante já há um bom tempo, tinha inclusive uma condenação. Mas na época prenderam ele com isso, mas não era dele. Ele tinha mais que isso, mas essa não era dele. Perfeito. Foi plantada. E dizia pra ele, cara, confessa, meu. Confessa, pra gente ter uma redução. Mas, doutor, eu não fiz, cara. Eu disse, cara, se tu não confessar, tu vai ser condenado, vai somar essa pena com a outra. E, cara, vai ser delicado. Tecnicamente falando, ainda que tu esteja falando a verdade, eu penso que a estratégia é confessar. E daí explicar isso, às vezes, para o cliente é um pouco difícil, porque todo o desenho processual o condenava. Todo, porque os depoimentos policiais foram redondinhos, né? Uhum. Não sei se tu já passou por isso na Sim. tua vida, mas nos rincões do Brasil afora, isso acontece. E hoje nós temos já há um bom tempo, nós temos uma atuação nacional e algumas ações nos Estados Unidos, Europa, em especial agora ações no Rio de Janeiro, São Paulo e no Norte. Mas lá no passado começamos, graças a Deus, tem dado certo. Uhum. E nos rincões desse Brasil, é cada coisa, Dr. Wellington, que assusta. Plantar droga é algo que aqui Sim. até de repente nem vê tanto, mas Brasil afora e vê ocorrendo muito. E fazer o que quando o cliente ele defende a tese que é verdade, é verdade. E, cara, o ladrão, aquele que é dado ao ilícito realmente, eles têm alguns códigos de conduta Uhum. que são respeitados. Então, não vão recuar em alguns momentos frente a uma coisa que defende que é realmente verdade. E lembro que nessa situação defendemos de que foi plantada a situação do entorpecente, levamos testemunhas, mas que eram suspeitas, né, devido à proximidade dos familiares, e os depoimentos dos policiais condenaram. Condenaram. Fizemos recurso ordinário, infelizmente não logramos êxito. Fizemos recurso especial. Lembro que a família pagou um bom valor na época para fazer o recurso especial, também não foi conhecido. E foram algumas semanas, tá, de sono que perdi pensando naquela situação de que, ainda que seja verdade, por questões processuais, às vezes tu não alcança, né, a situação no resultado que tu buscava, né, doutor Hamilton? O que eu vejo nessa situação? Eu acho que o cliente ele tem que estar consciente daquilo que ele está pedindo. Ponto. Fulano, por mais que você diga que é inocente, nós não temos prova para demonstrar isso. Aí nós entramos naquela questão, tá, mas não caberia o Ministério Público provar que o cara é culpado? Sim. Aí se a gente for pensar no tráfico de drogas, ele não teria que provar que o cara faz parte de uma organização criminosa, de alguma que tem alguma ligação de fato? E normalmente eles não fazem isso. Eles não conseguem fazer. E detalhe, vou te dizer mais. A partir do momento que o cliente está consciente disso, ele sabe dos riscos, o advogado tem que fazer o papel dele. Se o cliente ele quer sustentar a negativa de autoria, o advogado orientou, passou as informações, o risco é dele, é tudo dele. O nosso papel é fazer a defesa técnica. Sim, O nosso papel é orientar da melhor forma possível e aí no final é ele que decide. Até porque nós fizemos a defesa técnica e ele tem a oportunidade de fazer a defesa dele também no próprio interrogatório. Uhum. Então, como é que eu vou fazer uma defesa técnica contrária ao que ele falou no interrogatório? Não dá? Não tem que se desenhar, tem né, que se desenhar. A nossa defesa então, com o depoimento, se ele prefere trabalhar negativo de autoria, trabalha nessa linha, sabendo dos riscos. Uma outra situação que eu acho que é importante, exemplo, e aí começamos no inquérito, foi oferecida a denúncia, o que o advogado tem que começar a fazer? Resposta à acusação. Resposta à acusação, normalmente, o que a gente percebe? É aquelas respostas à acusação padrão.
O mérito eu analiso durante a instrução processual. Mas na resposta à acusação é a oportunidade de você fazer os seus requerimentos. Exemplo, um cliente desse daí. E como que nós conseguimos gerar a dúvida dentro de um processo criminal? Se o Ministério Público está dizendo que o meu cliente é traficante e eu estou dizendo que ele não é traficante, que ele é um usuário e foi pego naquela boca, por acaso, e que acontece, eu já fiz defesa nesse sentido, eu peço para oficiar a Polícia Militar. Tá, perfeito. A Polícia Militar diz que vinha recebendo denúncias, né? Tá, por quais meios? São meios oficiais? Então eu quero que seja apresentado dentro do processo essas denúncias. Normalmente não se tem. O que eles falam? Ah, pesquisamos aqui no nosso sistema, não foi nada encontrado, mas são denúncias de usuários em abordagens realizadas pelos policiais militares. Opa, peraí. Então eu já causei uma dúvida aqui. Até porque não é nem papel da Polícia Militar investigar. Se tem algum indício, o que ela tem que fazer? Caminhar para a Polícia Civil. O que eu faço? Depois também, na minha defesa ainda, peço para ser oficiado a Polícia Civil, que é o responsável pela investigação. Então, se de fato tem alguma denúncia, tá tendo denúncias corriqueiras, isso deveria ser encaminhado para a Polícia Civil fazer essa investigação, perfeito? Só que vem o agente ou delegado da Polícia Civil e informa no processo que não tem nenhuma investigação em andamento contra o meu cliente. Pô, já causei outra dúvida aí no processo. Tá, peraí, mas ele está dizendo isso, aquilo, e não tem nada? E aí, a partir disso, a abordagem policial conta muito também, né? Uhum. Como é que foi feito esse depoimento na fase policial? Como é que foi a abordagem policial? De que forma? Houve agressão? Já encontrei, ao longo aí da carreira, uma situação que me chamou muita atenção. Um boletim de ocorrência, aonde o acusado dizia que não fez nada. No mesmo dia, horas depois, um outro boletim de ocorrência onde ele confessava. É absurdo. Então, assim... Absurdo. Não, a gente encontra esses absurdos aí. Encontra. E, cara, a partir disso, abordagem policial, se houve agressão, o depoimento do cara tá viciado. Boletim de ocorrência. Pô, a abordagem policial foi... Vamos lá. Abordagem policial, boletim de ocorrência foi realizado 10 horas. 8 horas da noite. E o cara foi levado para a delegacia, foi apresentado na delegacia às 11 horas da noite. Percebe essas falhas que a gente tem que começar a pegar no processo? E por que razão ele foi apresentado só nesse horário? Se a abordagem dele foi 8 horas da noite e ele foi levado para a delegacia só 11 horas da noite. Uma situação que defendo muito, e lembro que nessa história da defesa penal que te contava, a família estava junto, né? E daí a mulher contava a versão, né? De que foram os policiais não acharam, e depois foram outros policiais e acharam. Então, em tese, os segundos policiais plantaram, né, os entorpecentes. E daí a família batia muito, tá, mas eles não têm que filmar, eu quis filmar, quebraram meu celular e teve toda aquela discussão, né? Uma solução para isso, filmadora em todos os coletes, né? Uma possibilidade, porque daí realmente se faz o papel que o Ministério Público, que os agentes policiais, eles, em tese, deveriam fazer. É não deixar nenhuma margem para dúvida de que realmente o ilícito ele foi cometido, e daí, aquele que cometeu o ilícito, assim, uma coisa que eu acho muito bacana, tá, de fazer, e sempre dou preferência para isso. Cara, a pessoa fez, esse é meu cliente. Cara, tu matou mesmo, vamos lá fazer a tua defesa. Tu roubou mesmo, vamos lá fazer a tua defesa. Tu furtou, tu era traficante de verdade? Traficante? Então vamos lá. Por quê? Porque o cara, ele já sabe do que ele fez. Sim. Então ele tem ciência de que uma condenação, ela pode vir. Então o que tu faz? Tu faz o máximo possível, tecnicamente, para se conseguir absolver. Perfeito. Mas se mitigar, isso ser o máximo, né? Agora, quando a pessoa ela é inocente, o que te tira o sono é o inocente que tu não consegue absolver. É aquele ali que não te deixa dormir por algumas noites, às vezes, se ele acaba sendo condenado. E, infelizmente, às vezes pode acontecer quem tá principalmente aí
na lida da seara penal. Eu vou dizer que essas noites de sono que me perdi, que me fez me distanciar um pouco da seara penal. Hoje atuamos ainda na seara penal, né? Mas eu faço mais a parte administrativa de inquérito, de CRIM, e temos um outro profissional que faz essa parte penal, né? Mais técnica, essa que tira o sono às vezes. É complicado. Sim. Mas eu acho que é trabalhar com a realidade. No início, assim, eu tive algumas decepções. Porque você sai do banco da faculdade acreditando em muita coisa e Sim, a na visão prática, romântica, né? a Visão visão romântica. romântica. E na prática a gente se decepciona, porque a prática ela se mostra contrário, né? Agora, se eu não te perguntar agora, eu acabo deixando passar o gancho, se me permite aí, o Dr. Wellington. Ali no início da tua advocacia, mano, qual foi a situação, cara, que tu percebeu foi uma das maiores dificuldades ali? E ouvindo agora tu falar do direito penal, né, eu lembro que para mim foi essa decepção, tá? Eu tinha uma visão romântica do direito, sobretudo a respeito do direito penal. Ah, e a pergunta que eu te faço, lá quando tu começou a advogar, o que mais assim te balançou, cara? Pô, cara, eu achei que... Qual foi o maior desafio no início da tua advocacia? Tá. Quando a gente sai da faculdade, a gente sai acreditando em muita coisa. Sim. Exemplo, eu fiz pesquisa, eu escrevi artigo, tal. Então, na verdade, eu já tinha um olhar do direito criminal em si, Uhum. né? E quando eu saí da faculdade, eu lembro que eu atuei ainda enquanto... Foi no meu último ano de faculdade. Um professor conseguiu uma vaga no escritório para mim. Nós atuamos num caso lá de direito criminal. E ali para mim era muito claro que, pô, as duas pessoas, tráfico de drogas, dois rapazes novos, assim, estudantes também do ensino superior, acabou sendo presos porque estavam com drogas levando para uma balada. Uhum. Só que a quantidade era alta, provavelmente seria dividida num grupo ali, algo do tipo, né? E para mim ali era muito claro que não oferecia risco nenhum à sociedade. Os caras não tinham histórico, não tinha nada. Uhum. E colocar aquelas pessoas dentro do presídio, eu acho que era macular a história de vida deles. Eu não estou dizendo que eles não deveriam responder, eles poderiam responder e devem responder, deveriam responder como responderam. Só que poderiam responder em liberdade. Não era gente que de fato apresentava riscos para a sociedade. Só que o discurso da ordem pública é muito fácil fundamentar uma prisão. E esse é o nosso pecado também no direito criminal. Mas a minha decepção foi essa. A decepção de perceber que nem tudo que se aprende na teoria é aplicado na prática. Pelos agentes estatais, né? Que bom se fosse. Que bom se fosse. Mas infelizmente não é. Sim, eu vou te dizer que eu não tive a oportunidade, até esse presente momento, de levar um habeas corpus para o STF. Só levei até o STJ, daí não foi conhecido, daí a família acabou não pagando para levar para o STF um outro, né? Mas, Dr. Wellington, tive uma série de pedidos de revogação de prisão preventiva deferida. Fico muito feliz de dizer isso, né? Mas habeas corpus logo após o indeferimento de uma revogatória, nenhum. Difícil. Nenhuma liminar concedida, tá? Em habeas corpus feito aí nos tribunais superiores, tá? Não cheguei a levar pro STF. Chegou a levar algum pro STF, ou Já doutor? levei habeas corpus. Não, habeas corpus não. Só trabalhei com uma reclamação constitucional no STF. Deu boa? Qual foi o objeto? Então, nós temos no ordenamento jurídico aí, desde 2015, salvo engano, a discussão sobre a audiência de custódia. Hoje já está pacificada essa situação. Sim. Antigamente, quando se pensou no início ali no CNJ, na época o presidente do STF é o mesmo presidente do CNJ, na época era o ministro Ricardo Lewandowski, se pensou a audiência de custódia só para os crimes em prisão em flagrante, né? Hoje já se acontece para qualquer tipo de prisão. E essa matéria meio que já era pacífica no STF, salvo engano, foi o ano passado,
eu fui nomeado para atuar num processo criminal aqui na cidade. Houve uma prisão em flagrante também. Chega mais pra cá, mais próximo. Houve uma prisão em flagrante também. E não foi realizada essa audiência de custódia. E não vinha sendo realizado na comarca essa audiência de custódia. E eu falei, vou levar para o STF. Porra, caralho. Matéria constitucional. Aí subi para o STF com uma reclamação constitucional, dizendo, olha, o cara foi preso em prisão em flagrante e não foi feito audiência de custódia para ele aqui. É um direito subjetivo do acusado. E, cara, caiu com o Lewandowski, né? O Lewandowski, ele encabeçou esse projeto. O Lewandowski deu prazo de 24 horas para o juiz realizar a audiência de custódia. A partir do momento que desceu, foi realizada a audiência de custódia. A prisão foi mantida, normal ali, né? Sim. O juiz manteve a prisão ali, converteu o flagrante em preventiva, mas foi realizado. E desde então, me parece que continua sendo realizado. Na época, eu lembro que tinha sido nomeado para outros processos e não foi feito a audiência de custódia, né? Então, a partir disso, começou a ser feita a audiência de custódia aqui na comarca. E isso aí mostra como que nós temos que ficar atento, né? A nossa entrega, né? Até porque assim, daqui a pouco alguém vai te contratar no seu escritório, a família do sujeito, do cidadão, tá? Mas por que não foi realizada a audiência de custódia? O direito constitucional dele. E hoje você tem um embasamento jurídico, você tem uma decisão do próprio STF falando, fulano, você tem que fazer. Mas aí, a partir disso, eles começaram a fazer aqui na comarca e foi bem tranquilo. Então, foi o único caso que eu me lembre. Eu acho que de habeas corpus eu só fui até o STJ também. Perfeito, mas com essa reclamação, fez história, né? Reclamação Fez constitucional. história. Se me permite contar algo também aí que diria épica a situação do teu discurso. Lembro algo também que me marcou muito, tá? Que tínhamos não atrelado ao direito penal, mas algo muito bacana relacionado ao direito trabalhista e que vale a pena a gente trazer a lembrança, porque são coisas que nós jovens advogados fizemos e que são marcantes na história do processo, porque inova o procedimento e tu iniciou aquela situação. Isso. Estava atuando numa ação trabalhista no TRT ali de Brusque e tinha uma precatória em Gaspar. E não tinha tido nenhuma audiência online ainda. Nenhuma audiência online ainda. E o doutor Hélio, na época, perguntou para mim, doutor Moraes, tá disposto a fazer a primeira audiência online por precatória da história aqui da vara de TRT de Brusque? E eu falei, pô, vamos até tirar uma selfie, né? Pra não esquecer. Registrar, né? Na época não tirei, cara. Já uma centena de anos atrás aí. E lembro que fiz a primeira audiência online no TRT de Brusque, né? Em decorrência de precatória, acompanhei o doutor Hélio na época. Não me recordo do advogado da parte contrária. O doutor Anilson. O doutor Anilson. Também o doutor participou, que trabalhava então. no INSS. Ele que fazia a defesa da outra parte, tá? Agora me recordo. Mais bacana. Mas isso mostra a importância, né? Às vezes, de nós, enquanto operadores do direito, sermos ousados e estar dispostos a quebrar paradigma e subir. Perfeito. E subir com recurso, subir com reclamação, não se amedrontar frente à situação de algo que está acontecendo de novo. E quando a gente dá o primeiro passo, depois as outras pessoas aí vêm atrás e a coisa ela vai acontecendo sempre em benefício, né, da situação do nosso cliente. Esse é o objetivo fim, né, Dr. Wellington? Perfeito. Até nessa mesma linha que tu estava indagando ali, é que tinha até uma indagação aqui. Qual a importância, né, da audiência de custódia e se ela vai ser sempre necessária, né, para que seja convertida a prisão ali em flagrante, o Dr. Wellington. Pô, pergunta técnica lá. pra caralho, né? Só pra gente voltar aqui, que eu falei da audiência de custódia, mas é importante também destacar que essa audiência, ela não analisa o fato em si.
Exemplo, o cara foi preso em flagrante porque praticou um crime de roubo. Na audiência de custódia, você não vai discutir o mérito do crime. Uhum. Você só vai analisar as condições da prisão. Como que essa prisão aconteceu? Essa prisão, ela foi legal? É ilegal? Houve agressão? Não houve agressão? Que aí, a partir disso, você já faz os encaminhamentos também, né? Se E precisar fazer exame de corpo de também, delito. e também uma coisa que eu acho muito legal que é, depois que teve a audiência de custódia, o índice de mulheres, principalmente, que não foram pro presídio, subiu um monte. Né? Perfeito. Porque na audiência de custódia, o juiz vendo uma mulher com filho pequeno ou gestante, cara, já vai pra casa com com Sim. tornozeleira. É certo ou errado? Cara, é desnecessário passar por uma situação quando não oferece risco, né? Uhum. Quando não tem reincidência, etc. Tem outros requisitos que devem ser levados sim em consideração. Cautelado, né? Mas antes era prisão. Sim. A audiência de custódia permitiu isso, né? A ausência da necessidade de prisão num primeiro momento. Então, Mas ponto... no início, eu escrevi sobre a audiência de custódia com o professor Rafael Maia, né? No início, o que se falava? Na verdade, nós somos um dos primeiros também a escrever sobre o tema. Inclusive, hoje a gente é citado bastante em trabalhos acadêmicos, Caraca, meu. publicamos em revista, né? Aham. Então, bem legal. Mas a ideia era humanizar. Porque o juiz, ele lê um papel, uma coisa, olha, a fulana, ciclana, tal, tal, tal. Ali é a denúncia, ali é o papel. Outra coisa é o juiz sentar na frente e ouvir aquela pessoa. Qual que é o seu nome? Quantos anos você tem? Você trabalha? Você tem filhos? Você Arrepia tem a algum pele, problema né? de saúde? Muda. Ao invés do juiz automático, porque tem aqueles caras que nem analisam, né? Ah, qual que é a quantidade? Tanto. Converto em preventiva. Acabou. E nem imagina, nem pensa, nem cogita aplicar outra medida diversa da prisão. Que o nosso Sim. código possibilita aplicar diversas cautelares, Uhum. né? Então, a audiência de custódia, eu acho que ela veio para somar nesse sentido também. Olha, você humaniza o sistema e analisa também a legalidade da prisão. Sim, perfeito, perfeito. E cirúrgica a situação da resposta, principalmente para a gente evitar a prisão como, cara, primeira ratio. Perfeito. Pô, cara, vamos colocar a prisão num segundo. E daí aqui deixar registrado que a gente não tá aqui para defender a ilegalidade, mas defender a ampla defesa e o contraditório e mitigar os danos, principalmente para um jovem, para uma mulher, ficar às vezes alguns meses na prisão quando poderia se tomar outras medidas diversas com um efeito colateral bem menor, né, o Dr. Wellington? Perfeito. Ô, Dr. Wellington, uma indagação aqui, até escrevi aqui, foi feito pela situação de um cliente há alguns dias atrás, desde a gente começou a conversar, até fiz um stories, né, e depois daquele dia as perguntas que vinham vindo de uma maneira reiterada, tive o cuidado de anotar para não esquecer, hoje estava fazendo rabisco e lembrei dessa situação aqui, e hoje trago à baila. Porque o que ocorre? Cara, a pergunta, ela se reiterou uma, duas, três, quatro. Às vezes, cara, se reiterou a terceira vez, porque o pessoal às vezes fica um pouco intimidado de fazer uma pergunta, né? Uhum. Mas quando ela se repete uma, duas, três vezes, cara, pode escrever. É a dúvida de uma galera, tá? Não é só apenas daquelas 3 pessoas que repetiram a mesma indagação. E essa aqui é algo aí que se repetiu ao longo do tempo, que é no seguinte sentido. Cara, a polícia pode entrar na nossa casa sem autorização judicial, Dr. Wellington? Vamos lá. Essa matéria, ela já foi enfrentada pelo STJ. E o que acontece quando a polícia invade um imóvel? Normalmente eles alegam que teve uma denúncia anônima. Uhum. Então, para o STJ, o que o STJ entende? O STJ ele entende que só a denúncia anônima não valida essa entrada, não seria suficiente. O que deveria fazer, então? A Polícia Civil, olha, tá, houve a denúncia, então investiga. Faz outras investigações que vão corroborar essa denúncia anônima. Até porque e aí é um posicionamento particular meu. Eu acho muito complicado, dentro do direito criminal, ou em outra seara também, o Poder Judiciário ou qualquer outro órgão julgador trabalhar com denúncias anônimas.
até que ponto essas denúncias ela vêm de fato com uma preocupação com a cidade, ou essa denúncia não está contaminada com o objetivo de prejudicar o sujeito, o indivíduo. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com essas denúncias anônimas. Então, a partir disso, olha, só o STJ entende que só com a denúncia anônima você não poderia entrar no imóvel do cidadão. Uhum. E aí eles criaram um precedente já, vários critérios que têm que ser cumpridos, inclusive você teria que pegar a assinatura de 2 testemunhas lá no local, de que foi autorizado você entrar no imóvel do sujeito pelo sujeito, sem autorização judicial. Uhum. O STF, recentemente, dia 30 de agosto agora, decidiu que, imagina o caso, houve uma denúncia anônima, a polícia faz a diligência, chega no local e verifica o cidadão se evadindo para sua casa. E aí, o STF entendeu nesse caso que, em razão da denúncia anônima e também pelo risco de fuga do sujeito para dentro de casa, havia fundadas razões. Então, nesse sentido, a polícia militar estaria autorizada a entrar no imóvel. Então, percebe que são 2 questões diferentes aqui, distintas, né? No primeiro momento, o STJ ele entende que, olha, só a denúncia anônima não é suficiente, e o STF, ao contrário, vai dizer que não, que nesse caso foi válido, havia fundadas razões. E qual foi o argumento? Denúncia anônima e o risco de fuga do sujeito. Aí a pergunta que fica é, mas e se a polícia entra e não encontra nada dentro do imóvel, da casa do cidadão? Não encontra nada na posse do cidadão, porque ele pode ter visto a polícia e pode ter corrido, de fato. Sim. Mas o crime de tráfico de droga ele é permanente. Você tem que estar com a droga. Uhum. Né? Se você não está. Pois E aí? é, Aí a pergunta é, esse sujeito, esse indivíduo, ele foi exposto a um constrangimento? Sem sombra de dúvida que sim, né? E aí entram outras questões, né? O Estado teria que indenizar esse indivíduo? E aí a gente sai da seara criminal. Sim. Vamos Mas, pensar na esfera civil. respondendo de uma maneira objetiva, sim, né? Sim, porque é constrangedor, né? Eu entendo, exemplo, a lei fala que qualquer pessoa do povo pode, né, em situação ali de flagrante, pode realizar uma prisão. Perfeito. Mas a questão que a gente está discutindo aqui é que, a partir de uma denúncia anônima, a polícia militar agiu. E aí, às vezes, vamos partir do pressuposto que, às vezes, o cidadão nem viu a polícia, mas está correndo. E está correndo em direção à casa dele. E a polícia resolve seguir o cara e fazer essa abordagem. Até que ponto essa abordagem ela é legal? Mas não teria a polícia o poder de fazer revista, diligência, sem gerar Quando tem fundadas suspeitas, né? Quando Mas tem isso na rua, né? Na rua. Mas aí qual que é o critério que você utiliza? É um pouco subjetivo do agente, né? Mas aí... E aí nós entramos numa questão que é do direito penal, do direito criminal, que o professor Auri Lopes Júnior, ele fala muito, Ferrajoli, um jurista italiano, o que eles falam? Eles fazem a seguinte definição: quem punir, o que punir e como punir. Eles costumam dizer que, exemplo, no processo civil, nós não podemos misturar a questão do processo civil com o processo criminal, que é totalmente diferente, questão processual. Sim. Exemplo, você pratica vários atos da sua vida, sem precisar do processo civil. Você pratica vários negócios jurídicos. Você vai no banco, você abre uma conta, você compra pela internet, você vai numa loja, você faz compras, você faz contratos com as pessoas. E quando que você vai precisar do processo civil? Só quando algum produto seu, exemplo, você comprou um produto, veio com defeito, ali você vai precisar do processo civil. Sim. Perfeito? Uhum. O processo criminal não. O processo criminal, você precisa, desde o começo, seguir um rito para poder atuar, para poder abordar uma pessoa. Ou seja, o que eles falam? É perfeitamente possível você punir garantindo
e garantir punindo. Ou seja, ninguém é abolicionista no sentido de dizer, não pode prender. Eu acho que a punição ela é um ato civilizatório. Tem que ter a punição. Para quando a pessoa ela pratica um crime grave. Crime gravíssimo ali, nesse sentido, né? Mas fora isso, nós temos que pensar em outras alternativas. Até para não transformar a situação do direito penal numa enxurrada de demandas sem fundamentos e que poderia o direito civil resolver, né? Nós já falamos sobre essas questões aqui, exemplo. Por que os nossos presídios estão abarrotados hoje? O processo penal ele é seletivo. Só prende pessoas pobres e, na sua grande maioria, negras. E os crimes são sempre crimes contra o patrimônio. Então, ou seja, já é algo seletivo. E aí, se a gente for fazer uma análise, quantas pessoas do colarinho branco a gente tem presos hoje? Quando se começou a, de fato, prender grandes empresários, grandes políticos, autoridades? Se tem uma ideia de que o crime, ele tem imbuído nele a violência, né? E a ameaça, né? Uhum. E em verdade não, né? O crime ele é um conceito amplo e que não raras vezes o crime praticado sem essa violência e sem a grave ameaça, ele tem uma repercussão muito maior, né, no Estado do que o outro. Às vezes eu fico pensando, né? Quando o sujeito fala, o cidadão de bem. Mas quem que é o cidadão de bem? Porque o cidadão de bem também pratica crime. E pratica uma penca de crime. Só que o nosso sistema, ele é seletivo. Exemplo, tu sai atrasado da sua casa e aí você pega um trânsito aí. Tá com pressa, tem que participar de uma audiência ou tem algum compromisso, tem uma reunião e aí daqui a pouco alguém encosta, corta a sua frente e você já vai xingar o cara. Ou daqui a pouco você tá praticando um crime de ameaça, de calúnia, de difamação, vários crimes. Então assim, e aí as pessoas costumam dizer, mas quem que é o cidadão de bem? Porque no final das contas, se a gente for levar à risca o Código Penal, todos nós somos infratores. Desde o sujeito que dirige bêbado ao sujeito que coloca o carro na mão do filho menor de idade. Sim, concordo nesses exatos termos que tu colocou, né, o Dr. Wagner. Então, eu acho hoje que a seletividade do nosso sistema. Eu acho hoje que os presídios hoje só estão do jeito que estão porque você acostumou mandar pessoas pobres para a cadeia. Vamos pensar no tráfico de drogas, está sendo discutido no STF, questão do artigo 28. O que é usuário? A lei não define o que é usuário. Quem que define quem é usuário hoje? O policial que faz a abordagem. É um poder gigantesco. E na maioria das vezes é um cara que já está contaminado pelo sistema. Com uma certa raiva, alguns valores, com certo preconceito, principalmente. Então não se tem hoje muito claro. Claro que o STF hoje está discutindo isso para definir, né? Isso está em julgamento agora? Está em julgamento o artigo 28 ali. Então, o que é? Quem é usuário? Quem é traficante? E eu não tenho esses dados aqui agora, mas é muito interessante. Porque aí o ministro Alexandre de Moraes ali, ele traz alguns dados comparando. Olha, se o fulano ele tem tal idade, a polícia, quando faz abordagem, considera a droga tal. Se o fulano ele tem tal, se ele é branco, tem ensino superior, a quantidade é um pouco maior para ser considerado usuário. Olha só. Entendeu? Então, assim, nós temos algum critério. É algo subjetivo do agente ali. E na grande maioria, cara, esses caras estão contaminados. Por quê? Porque eles são oprimidos também pelo sistema. E deveria ser o contrário. Hoje, o primeiro garantidor de direito em todo o sistema hoje é a polícia militar. Quem que tem o primeiro contato com os fatos? É o policial militar. Então, o policial militar hoje, ele deveria ser o primeiro garantidor de direito.
a pessoa que de fato olharia para o caso e verificasse, olha, nesse caso aqui. E não violar direitos. Perfeito. Uma situação que nos chama atenção, nos preocupa e faz a gente pensar no direito penal realmente enquanto um instrumento, né, que deve ser mais debatido, deve ser mais analisado, principalmente levando em consideração esse ponto que muito a gente conversou, que a prisão, ela não raras vezes não é o meio mais viável em um primeiro momento como decisão a se tomar. Claro, analisando cada caso concreto. Na faculdade eu lembro que muito a gente conversava a respeito da seguinte situação. Ou você é a favor ou contra a pena de morte? Muitos diziam, no primeiro crime não. E daí eu trago essa analogia para cá. Cara, a prisão, ela deve existir, mas deve se analisar. A Perfeito. reincidência principalmente. Perfeito. Então não tem reincidência, não tem lastro de maus antecedentes. Cara, Não houve violência. não houve violência, não tem. A prisão, ela, nesses casos, né, e muitos outros, não é a medida mais viável, porque se tu pega, às vezes, um jovem aí de 18 anos, 19 anos, com uma porcentagem considerável de entorpecente, às vezes levando para uma festa ou mesmo vender, que está no início da vida, e tu deixar um jovem desse aguardando uma audiência de instrução, 1 ano recluso, para a gente transformar esse jovem, depois de 1 ano lá, quando voltar para a sociedade, vai ser um trabalho árduo e que provavelmente... E a pergunta é, nós conseguimos fazer isso? Cara, A prisão, ela consegue fazer o papel dela, né? Que é desfigurar ainda mais o sujeito, o indivíduo. Sim. Por exemplo, um rapazinho desse, um jovem desse, com 19 anos, começando a vida, por causa de uma decisão errada, uma bobagem, vamos lá, Que deve, claro, e vamos deixar registrado, deve sim ser penalizada. que deve ser penalizado. Não estamos aqui para passar a mão por cima da cabeça de ninguém, né? E vai ser penalizado. O que nós estamos dizendo é que esse cara ele não precisa ir para o presídio. No primeiro momento, ele pode responder o processo, tem que responder o processo, mas ele pode responder o processo em liberdade. Porque senão, esse cara ele vai lá para dentro do presídio, um cara que não era traficante, lá dentro do presídio ele vai virar traficante. Por quê? Porque são 6 meses, 7 meses, 3 meses, 1 ano que ele fica lá, que vai deformar a vida dele. Que aí ele começa a fazer parte de grupinhos, a fazer parte de facção, que ele começa a dever favores. Principalmente favores, né? Principalmente favores. E quando ele sair de lá, ele vai ter que pagar isso. Vai. E como? E qual seria a saída aí, tu que escreveu alguns artigos, teve aí a presença aí de professores instigando, qual seria a melhor saída para a gente mudar um pouco, né, o pensamento do jurista, principalmente, que decreta aí a situação da prisão, quando se teria, se teria medidas melhores? Aqui está mais patente a situação da nossa atuação enquanto operador de direito, ou uma mudança, né, do pensamento do Poder Judiciário para mitigar essas coisas, né? Quem aqui tem a maior parcela de culpa? Nós, advogados, cara, a gente vai ter que ser mais atuante, levar para a situação da STJ, levar para o STF, fazer, se necessário, reclamações, ou é uma cultura do Poder Judiciário que a gente vai ter que mudar. Porque se formos nós, a gente vai ter que tomar a nossa iniciativa. E se for aqui, talvez a OAB, né, enquanto representante das instituições, fazer algum tipo de ação nesse sentido, ou é uma parcela conjunta, né? É uma parcela conjunta, na verdade. Assim, se a gente for parar para pensar de fato essa situação, a gente teria que pensar assim, ó, tá, vamos lá. Quem que de fato vira juiz no país hoje? Porra, agora tu derrubou, né? Agora... Percebe? Então, assim, sim, são sim. pessoas que está aqui e vem para cá, enquanto juiz. A pessoa não conhece essa realidade daqui de baixo. Não.
E não é só isso. Eu acho que falta formação humana, cuidado de conhecer o outro, de conhecer a condição humana de fato, de conhecer o próprio país. E aí eu acho que a audiência de custódia ajuda um pouco isso também. Porque assim, ó, tá, quem que é esse sujeito? Quem que é esse indivíduo? O que que aconteceu? Apesar de que na audiência de custódia você não vai discutir o fato em si, mas o juiz ele tem a oportunidade de conhecer aquele indivíduo. Tá, mas é um rapazinho de 19 anos Que estuda, que tá na estuda, que faculdade, né? trabalha, tem um emprego Uhum. lícito. Então eu acho que é esse exercício que tem que ser feito, né? Eu lembro que na época, quando eu escrevi sobre a audiência de custódia, nós falávamos ainda de que, e tinha outros autores que falavam também que existe uma cultura de prisão no país. Nós temos essa cultura. E como se justifica isso? Com os números. Quantos presos nós temos provisórios sem uma condenação transitada em julgado no país? Percebe? E não só isso, né? Aí vem outra pergunta. E quanto que custa isso para o Estado? Eu lembro que lá atrás, quando eu escrevi, eu li um texto também do juiz Alexandre ali, e aí ele trabalha essa ideia. Um preso para o Estado custava 3.000 e poucos reais. Caraca. Percebe? Olha o custo que nós temos para manter, né? Então, eu acho que tem que ser feita essa análise econômica do direito também. Eu acho que tem casos, sim, que infelizmente, enquanto não se inventa alguma outra coisa, a prisão, ela é o único caminho necessário, mas tem situações que, se a gente for pensar ali, quando o cara tem primariedade, não faz parte de organizações criminosas ou facção, o crime não aconteceu com violência, eu acho que tem situações que o Poder Judiciário poderia estar revendo, está mudando esse olhar, né? Aí, Os, é, uma opinião um pouco particular, né? E olhando de uma maneira mais superficial, né? Não de uma maneira tão profunda e com todo o teu estudo, né? Que aqui a gente deixa registrado o elogio, mas tem sim parcela de culpa de todos para que isso se resolva. Mas o poder de decisão, né? Ainda está no Poder Judiciário, né? Acho que penso que quanto mais a gente aproximar o juiz da realidade, mais vai ser real também a decisão. perfeito. Porque ele olhando o jovem, ele olhando a jovem, olhando o contexto e os dados, ainda que de uma maneira genérica nas suas mãos, o coração, ele apresenta mais razão daí numa Sim. decisão. Agora, longe do cidadão, apenas assinando, é É, apenas mais um é número, mais né? um. É Eu apenas acho mais um legal, número. cara, quando a gente participa de uma audiência e tu pega um juiz humanizado, aquele cara humano. Eu lembro que participando de uma audiência de custódia, um juiz aqui da nossa região, da Tijuca, salvo engano, na época fez o plantão ali, cara, extremamente fenomenal, cara, fenomenal. Porque assim, ó, a quantidade era alta, perfeito, eu entendo, o cara era réu primário, tal, a quantidade era alta, não apresentava nenhum risco, mas eu acho que em alguns casos a pessoa tem que ficar ali para perceber assim, ó, olha, fiz errado, vacilei, porque senão se tu já libera de imediato também, e aí, por isso que eu falo, tem que ser analisado o caso concreto. Parece que o cara não, pô, não se atenta para o que aconteceu Uhum. e, com perdão da palavra, para a merda que ele estava fazendo ali, né? Então o juiz ele fez toda uma reflexão com ele, falou, cara, eu estava olhando aqui seu processo, eu estava até tendencioso a, a homologar, mas não de receber o flagrante e não homologar preventivo. Ele falou que ele estava tendencioso a isso. Só que quando ele começou a ouvir o rapaz falar que a quantidade X, número de pessoas, ele ficou pensando, ele falou, olha, eu fiquei pensando, o número de família que você está atingindo com essa sua atitude. O número de pessoas que você está viciando com essa droga que você está vendendo. Aí ele pegou e falou: você tem 4 filhas? 4, 3 filhas?
eu acredito que você não quer isso para suas filhas. Ah, na hora que fala de família, o cara desmonta, né? Sim. O cara desmontou no choro, né? O cara desmontou no choro. Ali eu acho que ele entendeu a merda que ele tava fazendo. Mas por que eu acho legal? Porque, cara, é um juiz de direito. Ele não teria obrigação nenhuma de fazer essa fala. Mas ainda assim ele se mostrou preocupado. Então eu achei bem bacana a postura dele, a atitude. É isso que a gente precisa. Humanizar o sistema, aproximar o juiz do indivíduo, do jurisdicionado, do denunciado. Bacana, bacana, bacana. No resumo do que a gente conversou é humanizar o processo, É né? humanizar o processo. Humanizar o processo. Sempre digo, tenho bastante contato com a doutora Larissa aqui no escritório, porque atua ainda muito na seara trabalhista, na parte de acidente de trabalho, e tento dizer, quanto mais próximo da realidade estiver a nossa petição, maior vai ser a possibilidade da gente ter êxito na situação dos nossos pedidos. Em que pese ter alguns juízes com entendimento mais pró-empregador, outros mais pró-empregado, mas assim, cara, quanto mais real, quanto mais verdadeiro tu conseguir transformar isso para a petição inicial, normalmente melhora a situação do nosso resultado. Perfeito. Eu lembro que alguns anos atrás eu tive uma ação bem emblemática e que eu estava em dúvida sobre como eu iria transcrever aquele fato, dano moral, em palavras, porque foi uma situação muito forte e na época eu pedi para a cliente escrever ela no papel. Ela escreveu no papel à mão, deixei ela sozinha, né? Transcorreu tudo aquilo em detalhes, anexamos no processo. Eu lembro que protocolei na sexta-feira, hábito na época protocolar, e ainda hoje, toda sexta-feira nós protocolamos os processos, né? Tem uma metodologia muito bacana aqui no escritório, doutor Wellington, e que passei, né, para a galera, alguns se adaptaram a ela, e aqueles que se adaptaram sempre me dizem, cara, que massa, doutor Moraes, pô, gostei, que a gente tem o hábito de fazer de tarde, corrigir de manhã e toda sexta-feira protocolar. Ah, perfeito. Então, a gente chega de manhã ali bem, corrigiu tudo, começa a fazer. De tarde, produz, faz o que puder. No outro dia tá... Porque se tu fazendo um dia e corrigir no outro, cara, vai achar erro. É, bem nessa. E daí deixar um dia só para protocolar, porque daí tu otimiza o tempo de fazer, otimiza o tempo de corrigir e otimiza o tempo de protocolar. E quando sobrar tempo, continua fazendo o que ainda tem por fazer, né? E nessa pegada de protocolar de tarde, daí tinha umas 11 ações na época para protocolar, protocolei, a primeira que eu protocolei foi essa demanda, né? Quando eu protocolei a última, eu recebi uma ligação. No mesmo dia. E daí tu me pergunta, tá, Moraes, mas como que no mesmo dia que tu protocolou as ações, o advogado ele entrou em contato contigo? E eu não sabia. O Dr. Jaderson, sim, aqui de São João Batista, ele tem um sistema assim, que protocolou uma ação, o sistema acusa. Cara, que animal, mano. Contra a empresa dele? Contra a empresa, que ele assessora, né? Tem lá um sistema, né? Teve um processo, tu sabe. De certo, o juiz já mandou habilitar automático ali, né? Que já tem o cadastro. massa, meu. O que é a tecnologia nesse período que a gente está vivenciando e o quanto ela pode nos beneficiar enquanto operador do direito. Mas, em suma, na segunda-feira fizemos um acordo. Fiz um acordinho. Mas aonde eu quero chegar com a minha história? Humanizar, cara. Quando tu humaniza a situação do processo, tu sai um pouquinho da regra geral do que cotidianamente se faz, tu alcança resultados diferentes também, tá? Ainda mais no direito criminal, né? Porque, exemplo, existe aquele princípio que a pena, ela não pode transcender o indivíduo, né? Mas é bobagem isso, né? Porque no final das contas, quem sofre é a família, né? Uma família ser penalizada, a ir para um presídio, passar por situações constrangedoras, às vezes. Hoje não, o sistema mudou muito, né? Mas passar por algumas situações, cara, você está penalizando aquela família também.
E aí essa família também precisa de um atendimento humanizado, Uhum. entendeu? Não é só o, não é só o você fechar os honorários. Essa família ali, ela vai te mandar mensagem, você vai ter que ter paciência para conversar, para poder explicar o procedimento para essa família, porque é um momento a pessoa está sofrendo. Às vezes, quando é uma família que já tem experiência, o cara foi preso uma vez, já sabe como é que é. Uhum. Mas agora, e quando é essas famílias aí, essas mães que pegam esses meninos de 18, 20 anos? Eu lembro que eu fui nomeado para um processo que, tadinha da senhora, ela vinha falar. Eu costumo dizer, né? Olha, pelo menos lá, hoje ele está seguro. Cara, que forte, meu. E está seguro porque, exemplo, ela sabe onde ele está. Ela sabe onde ele está. Ela sabe que ele não está usando drogas. Ela sabe que ele tem coisa para comer lá. Tá lá. Uhum. E vai ter que passar por isso. Agora, e quando ele está solto aqui? O risco da polícia, o risco traficante, ficar devendo droga e etc. Né? Então, a gente tem que ter uma certa sensibilidade também de acompanhar também a família. Ou seja, você fecha o contrato de defender o indivíduo, mas ainda assim você tem que acompanhar essa família, né? Tem que prestar essa atenção, dar atenção, ter paciência para poder explicar como é que funciona, como é que não funciona. Sim. E aí também, às vezes, de acalentar. Porque por mais que você explique, olha, tem a possibilidade de a gente fazer um habeas corpus, mas você não está garantindo que esse habeas corpus vai ser conhecido, vai ser procedente. Não tem nada certo. Você pode fazer um pedido de revogação da prisão preventiva e não está garantido que ela vai ser revogada, essa prisão preventiva. É tudo E expectativa, isso daí é né, mano? expectativa. E por mais que a família, que a mãe, que aquele pai, por mais que eles tenham conhecimento, que você tenha passado essa informação, se você chegar com uma resposta, olha, não foi positivo, o juiz não quis liberar agora, tal, e cara, vai gerar uma decepção muito grande neles. E aí a gente, enquanto profissional, tem que ajudar eles a administrarem isso. Sim. Lembro de algumas situações de, cara, 5 anos atrás, que eventualmente quando o cliente passa aqui no escritório, a mãe, né, o pai, o irmão passa aqui, vem para nos cumprimentar, para às vezes até para saber como é que tá a situação do PEC, que é o processo de execução da pena que a gente ainda cuida, e a gente percebe essa o quanto é importante essa presença do advogado na família realmente para acalentar. A importância de nós, enquanto operador de direito, não só para fazer defesa, mas quando necessário, ter Sim. o cuidado de, se precisar, repetir 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e se precisar 6, mas ter esse cuidado. Teve um processo criminal que, assim, direito criminal é construção, né? Você tem que construir uma identidade, um nome. Então, no início ali, quando eu comecei a advogar, eu peguei muito dativo. Uhum. E aí, cara, aconteceu um fato muito, muito, muito engraçado assim. Até hoje, essa família, hoje são meus amigos, Uhum. assim, né? O que acontece? Eu fui nomeado e é difícil ter um advogado nomeado que tem o hábito de conversar com a família, saber, olha, tal, como é que é, quem que era a pessoa. E nesse caso era um jovem. Na época eu falei, cara, aqui dá pra mim conversar com a família, saber, tá, o que que ele fazia, ele trabalhava, porque quando tu é nomeado você só tem o inquérito policial e que às vezes não diz muita coisa, né? Então eu fui lá, conversei e falei era uma quantidade alta de maconha na época, né? E eu falei pra família que eu fui nomeado, tal. Ah, mas a gente já tem advogado? Não, tudo bem, então, né? Eu só vim aqui me apresentar e de repente ver se a gente conseguiria nome de testemunhas, tal, e etc, né? E aí ela falou: ah, doutor, mas deixa o seu telefone aqui. Se eu precisar, deixei o telefone. E aí, só que nesse meio período, eu conversei com eles, expliquei todo o procedimento, como é que funciona o processo criminal, tal, e etc. E essa senhora me liga à noite. Ô doutor, tu vai continuar com o caso do meu filho ainda? Eu falei, olha, eu fui nomeado, mas a senhora me disse, né, que já tinha um advogado e tal, então eu não posso. Não, doutor, a gente resolveu
que vai continuar com o doutor no processo, já que o doutor foi nomeado pelo Estado. E você sabe que tem aquele preconceito, né? Ah, é advogado dativo. Sim. E depois eu conto uma outra história. É advogado dativo. E aí, quando ela falou isso pra mim, não, eu falei, perfeito, então amanhã eu vou ir conversar contigo. Sabe o que ela falou pra mim no outro dia? Doutora, nós escolhemos, eu e o meu marido escolhemos ficar contigo, porque ninguém nunca explicou o processo pra gente do jeito que você explicou. Cara, que massa. E não foram honestos com a gente do jeito que você foi. Porque eu deixei muito claro pra ela, né? Falei, olha, seu filho é réu primário, tem isso, tem aquilo, tem a possibilidade de eu trabalhar a questão do tráfico privilegiado. Eu acho que em audiência de instrução e julgamento a gente consegue fazer o pedido de revogação, tal, vamos levar testemunhas. Expliquei para ela tudo certinho ali. E era dativo, Uhum. era dativo. Mas o que eu tenho para mim é que quando eu aceito um caso, eu tenho responsabilidade. Tenho responsabilidade com o sujeito, com aquela pessoa que eu resolvi defender. Então eu tenho que dar o meu melhor. Como se ele tivesse me contratado. Agora, se for para me pegar um caso para não dar o meu melhor, eu não pego. Então, nesse sentido, eu criei toda uma relação em audiência de instrução e julgamento. Fiz o pedido, tal, da revogação. O cara foi liberado ali, tal, saiu a sentença, conseguimos o tráfico privilegiado. E aí o cara saiu feliz da vida, né? E aí, nesse caso, foi nesse mesmo caso. E aí eu lembro que o cara tava com um advogado, o advogado até falei assim, mas não vou falar o nome, né? O cara tava com um advogado, assim, de nome, de peso, né? Aí, tipo assim, pô, tô com um advogado e tu tá com um dativo. Meio que desfazendo, Uhum. assim, né? E aí eu em audiência e tal, eu trabalhando, sempre trabalhei, estudei o processo, fiz as perguntas que eu achei que era necessário, conversei com ele antes da audiência e tal. Meu cliente pegou, meu cliente pegou 1 ano e 8 meses e o cara que tava com o advogado constituído pegou 5 anos. Liberado em audiência. Mais que 4 preso. Oh, deu bom, hein? Parabéns, Então, cara. então Sim, é o jeito que a gente trabalha, né? sim, Se tu aceita um processo, tem que aceitar para de fato sim. fazer a defesa. E hoje o doutor atua ainda muito no dativo, doutor Wellington? Alguma coisa eu ainda É, pego. Eu, normalmente, assim, ó, porque, eu porque vai nos... Vai no... A gente vai cada vez ficando mais sem tempo, né? sim, Até o ano passado, eu consegui. De 3 em 3 meses, fazia um dativo, né? Mas esse ano de 2023, não não consegui. consigo. Mas o objetivo, é voltar a fazer. Voltar a Perfeito. fazer como... e daí eu faço no direito de família. Até para experiência em outras Isso, áreas também, né? isso. Mas eu utilizo isso como função social, doutor. Perfeito, Função social do perfeito. escritório, né? Não, porque se for pensar pela remuneração, Não não, compensa. não compensa. Mas como função social, e daí não vou negar, até o ano passado, 2022, sempre usei o seguinte discurso. E daí quero ter a honestidade de colocar esse ponto para não ter essa visão só romântica, né? A gente sempre vê algo que a gente pode ganhar também, né? Nesse contexto. Então eu vi o seguinte, cara, tudo no direito é marketing. Quem não é visto não é lembrado. Então, como que eu posso fazer o bem e ainda ser lembrado para ser contratado? Tem a situação da internet com todos os seus meios, cara, mas tem também a possibilidade de eu ser dativo. Porque se eu ser dativo, eu vou ter uma função social, dado o fato de que a remuneração é um pouco aquém, né? Mas também aquele cliente que eu atender com maestria, não vai ser só ele. Quando eu atendo um cliente com maestria, sendo eu nomeado, ele me olha com um carinho tão grande que nenhum outro cliente olharia. Então isso é marketing, mano. Perfeito. Isso é marketing aliado à situação de uma função social. E eu perdi as contas, doutor Wellington, de quantos clientes previdenciários eu tive de clientes dativos que eu atendi. E na grande Legal. maioria é direito de família, né? Uhum. Lá no início, eu fiz muita família, muita ação de família, ah,
parcelado, 200 por mês, Sim. 150 por mês, fiz bastante, bastante. E acabei tendo um carinho muito grande, e daí depois acabei me afastando um pouco do direito de família. Hoje quem faz é só a Tamara aqui no escritório. E essa vivência eu gostava muito, porque o trabalhista, o penal é muito intenso, mas o direito de família é, Trabalhar com a condição humana, né, cara, cara? o direito de família é forte, Você meu. trabalha Bah, com alegria, sim, tristeza, aham, esperança, sim. tudo, né? Envolveu criança, ainda mais eu tenho uma filha de 6 anos, demandas envolvendo criança, quando eu atuava ali como dativo, tu dá o sangue, às vezes, mais do que se fosse, não mais, né, mas assim, como se fosse particular, Cara, sem distinção, né? demandas que envolvem Uhum. criança, eu tenho um princípio básico para mim, e é meu. O cara que quer me contratar e fala assim: ah, não, olha, eu não quero pagar tanto de pensão, porque é para ela, não sei o que que tem. Eu falo, cara, então esquece, então procura outro advogado. Porque a criança não pode pagar por isso. E eu acho que nós, enquanto advogado, a gente tem que ter essa consciência e tem que passar para essas pessoas isso. Sim, Porque no final das contas, eles usam a criança para poder oprimir a genitora. e é bem E tá isso. errado, cara. Tá errado, porque quem sofre é a criança. Isso daí um pouco também, eu acho que um pouco em razão da minha história pessoal, né? Então, eu sempre deixo muito claro. Esses dias uma vez eu fui nomeado, audiência, tudo certo. E eu sempre quero resolver, porque o processo, ele, ainda mais o processo de família, ele desgasta muito as partes. Tem muita gente machucada, tem muita gente ferida ainda, que não superou algumas questões e que acaba atrapalhando que as pessoas enxerguem a situação e consigam resolver de forma consensual. E às vezes é algo muito simples, só que em razão das, das cicatrizes, dos machucados que ali ainda existem, a pessoa não consegue. E aí é o nosso papel. De novo, o advogado ele exerce um papel fundamental, ainda mais num processo de família também, né? Então, eu sempre costumo. O cara não queria pagar uma pensão por causa de uma diferença, acho que era de R$ 60, cara. 60 e poucos reais. Falei, cara, assim, ó, não vai fechar o acordo? Não. Aí encerrou, não tem audiência. Eu falei, a mediadora, né? Fulano, ó, você que tá, pode nomear outra pessoa para poder fazer a defesa dele, apresentar a contestação, porque eu não vou continuar no processo. E aí ele percebeu que foi muito claro, em razão, porque ele não queria pagar por causa de R$ 60. Sim, o salário que ele ganhava era um cara novo, pô, o cara se negar de fazer um. E não tô dizendo que ele teria que pagar, exemplo, R$ 700, R$ 800. Não era um valor desse. Então a gente tava discutindo na faixa de 400 e poucos reais, Bah, entendeu? Então assim, ah, mas eu tenho minhas coisas, cara. Com perdão da palavra, o problema é seu. Você quis ter um filho, dá um jeito, vai entendeu? trabalhar final de Ah, semana. vai trabalhar final de semana, cara. E honestamente, R$ 400 hoje de pensão alimentícia não é nada. Não, Não é nada. hoje 50% do salário mínimo, uma mãe passa muito trabalho, tá? Passa muito trabalho. Passa muito trabalho mesmo. Então, quando envolve criança, eu sou muito categórico, cara. Se eu perceber que tem algo ali que a criança tá sendo usada, cara, tô fora, saio fora, não Hum, participo. perfeito. 2 horas aí batendo papo. 2 horas já, quase Caraca, finalizando. hein? Só deixa eu finalizar. Beleza. Tá finalizando já? Não. Não, não, a gente pode trocar, pode ficar à vontade. Voltando ali em direito criminal, tu Aham. perguntou sobre Cara, até alguma demanda de tinha. advogado ativo, né? Sim, sim. Isso. Mas eu tenho uma perguntinha que eu queria fazer pra ti. Se tu ia fazer uma outra indagação ali? Pode ficar à Não, vontade. não, pode fazer e depois eu Ah, vou. como é que foi a situação do teu primeiro júri, ô Isso. Dr. Wellington? Se tu puder compartilhar aí com a Uhum. gente, porque é algo, ou contar uma das histórias Sim. dos júris que tu fez ali mais bacana, porque é algo que ah, é mais intenso, né? E que nos intriga, né? A situação do Legal. júri. Eu participei de 2 júris. Uhum. E todos os dois eu fui advogado da ativo. No primeiro júri, eu encontrei uma falha no processo. Eu acho que no final, cara, e aí nós vamos entrar, vamos voltar naquela conversa nossa. Olha, mas o cliente, ele quer negar, tal, ou não foi ele, mas foi de fato, não foi, né? Fica essa dúvida, né?
E eu também tinha essa dúvida. Só que, poxa, se o cara falou que ele quer trabalhar negativa de autoria, eu, enquanto defesa técnica, infelizmente, eu sou obrigado a trabalhar negativa de autoria. Perfeito, Então, eu concordo. encontrei uma falha no processo. E olha que engraçado, tá? Porque, exemplo, na época, acho que foi período de pandemia, a pessoa, ela prestou depoimento, uma das testemunhas, né? Prestou um depoimento de casa. Então, ali ela estava num espaço cômodo dela. Só que no dia do júri, ela teve que vir para o fórum, onde acontece. E ali eu percebi um certo incômodo. Então ela já não falava mais com tanta certeza, igual ela falava de casa. E aí eu peguei um ponto muito específico. Falei, fulana, a porta aqui, ali, por onde foi? Ah, ele veio pela porta. Tá, mas ele veio pela porta ou ele pulou o muro? E essa era a questão ali, né? E no depoimento dela, ela deixou entender que ele entrou pela porta. Só que todo o inquérito foi construído como se ele tivesse pulado o muro. Pô, Entendeu? aquele detalhe. Então, são detalhezinhos que, claro, obviamente, pela gravidade, o histórico da pessoa, não fez tanta diferença. Caso o cara foi condenado e tal, foi o primeiro júri. O segundo júri que eu participei foi o ano passado. Foi ano passado? Foi ano passado. E faltava 15 dias para o plenário, para acontecer ali, né? O debate e tal. E aí o pessoal do fórum me ligou, olha, aconteceu uma situação, a advogada saiu do processo, tal, né? Renunciou. Nós já tínhamos um júri marcado. Nós estamos entrando em contato para ver se o doutor tem interesse de participar desse júri. E eu sempre gostei de desafio, né? Por isso que eu estou na advocacia. Falei, vambora. Meu Ah, Deus. doutor, então tô te habilitando lá no processo e tal. Bom, Cara, peguei o processo quantos mil já, páginas? era mais de 5.000 páginas. Meu Deus do céu. E aí, assim, nunca, né? 15 Desafio, dias, né? desafio. Não, nunca que eu Humanamente ia conseguir impossível. analisar tudo, humanamente impossível. Os caras têm uma equipe e tal, né? Sim. O que eu fiz? Fui estudar nas peças principais, onde falava sobre provas, tal, e olhava, fui várias vezes no presídio quanto advogado ativo, conversei com o cara, olha, o processo é assim, assim, assado, qual que é a linha que você vinha, a linha de defesa, a estratégia de defesa que você vinha trabalhando com o seu antigo advogado, tal, e etc. Ah, doutor, assim, assim, assado, tal. Então chegou o dia do júri. No dia do júri, cara, eu lembro que eu cheguei, assim, processo rolando uns 3 anos, chega um advogado lá, 15 dias habilitado no processo, era um advogado de Florianópolis, uma advogada de Porto Belo, alguma coisa assim, e aí, literalmente, falei assim, ó, tá, cheguei nesse, falei, tá, tem alguma estratégia de defesa? Porque pra mim era muito claro, tinha que ter uma estratégia de defesa, Sim. ou era condenação pra todo mundo, eu tinha estudado o processo, pra mim era muito claro isso na minha cabeça, né? O advogado veio pra mim e falou assim, doutor, cada um por si. Porra. Literalmente, cada um por si, aí a outra advogada meio que colada no outro, porque o cara parecia ser uns daqueles mais bambambam e tal, né? E o júri começou. E eu sentado no meio dos dois, né? Então eu fiquei no meio dos dois. E aí começou as perguntas. Pergunta daqui, e eu era sempre o último a perguntar. Essa era a minha vantagem. Porque como o meu cliente foi o último a ser denunciado, então seguia a linha da denúncia, né? A ordem da denúncia. Então eu era sempre o último a perguntar e o último a sustentar. Perfeito. No plenário, né? E aí o advogado começou a perceber, eu comecei a fazer as perguntas. O advogado começou a perceber que eu não era bobo, que eu entendia, né, da situação e tal. E aí ele começou a perguntar, doutor, está há quanto tempo no processo? Ah, 15 dias, tal, o que tem? Ah, o doutor, ele me chamou uma hora, deu um intervalinho, doutor, eu vou falar minha estratégia de defesa só para você. Só que ele esqueceu de contar o restante também, né? Que a autoria seria do meu cliente, não do cliente dele. Então, aí a partir disso, eu já não queria saber mais, porque se o cara falou para mim, olha, como é que ele falou? Cada um por si, então eu falei, então, perfeito, então agora eu vou fazer meu trabalho, né? Eu ainda tentei, olha, vamos criar uma estratégia junto aqui, né? Comecei a trabalhar, e aí vamos para plenário, debate, né? E vai daqui, vai dali, fala, tal, promotor, defesa. No final das contas, vamos para votação. Acho que precisa de 4 votos para absolvição.
Eu consegui, de todos os advogados ali, o meu cliente foi o único que conseguiu 2 votos para absolvição. 15 dias de trabalho. Então, cara, assim, ó, eu acho que foi um júri que, apesar do período, né, do pouco período ali, foi um júri que eu me dediquei de fato ali. Estudei o processo, sabia da responsabilidade, porque afinal de contas, você está falando da liberdade de alguém, né? E num processo de júri ainda. Então, foi uma das melhores experiências que eu tive na advocacia criminal hoje, se for parar para pensar. Até melhor do que do que a própria reclamação constitucional. Porque a reclamação constitucional eu já sabia que era matéria pacífica lá no STF. Sim. Sabia que viria uma decisão de lá determinando a realização da audiência de custódia. Agora, você ir para um júri, na complexidade que era, com o número de réus envolvido, e você conseguir 2 votos para absolvição em 15 dias, cara, não é pouca coisa não. Não, é coisa Obviamente de que no gente final grande. a gente sai um pouco insatisfeito com uma condenação. Por quê? Porque você acredita na sua tese de defesa, né? Porque Sim, se você não acreditar na sua tese de defesa, ninguém vai acreditar. sim. Tem um colega nosso, advogado, Dr. Diego, que ele usa um termo no seguinte sentido, que a gente é o primeiro advogado, o primeiro juiz da causa, né? Então a gente tem que ter a ciência de que se nós não nos convencermos, jamais vai convencer o juiz. Perfeito? Então, se convença. Porque se tu se convencer, cara, tu vai até no inferno, mano, pra defender o que tu acredita. Então, se convença. Palavras do Diego e que levo pra mim. Hoje tenho muito claro no meu coração essa situação de acreditar na minha estratégia de defesa. Acreditar, quando eu digo minha, é no conjunto, né? Eu e o cliente, né? Acreditar na nossa, melhor dizendo, estratégia de Sim. defesa. Acreditar no que se está fazendo, né? Que não se confunde, às vezes, claro, com a verdade. Porque a Perfeito. tese de defesa, ela tem um caminho ali desenhado que pode ser um pouco diferente. E tu estava relatando ali, Dr. Wellington, a respeito do diálogo que tu tinha com a situação do outro advogado. E eu lembrei de uma situação, cara, que eu passei uma vez numa demanda trabalhista e que levei isso para todas as outras áreas. Estava numa audiência trabalhista, numa instrução, e daí o advogado de defesa da empresa me perguntou: doutor, quem é a tua testemunha? Poderia passar o nome dela completo? E eu inocentemente passei. E na audiência ele contraditou com prova. Sim. São coisas que acontecem, né, cara? Cara, depois daquele dia, o cara me perguntou alguma coisa, eu fico com o pé, eu Né? fico com o pé atrás. Ah, pra que tu quer saber disso aí? Não, é Eu complicado. tomo muito, mas muito cuidado, tá? Hum. Porque, claro, eu acho que era a quarta ou quinta ação trabalhista que eu tava fazendo na época, lá em Laje, né, cara? Eu dei um dia Cara, inteiro uma audiência. não dá, né? Cheguei lá, só tinha uma testemunha, foi contraditada na veia. Mas na veia. E daí o advogado na época, cara, foi violento, tá? Pediu pra oficia. Daí a testemunha, em que pese é contradita, a juíza ainda quis ouvir, né? Ainda mais a Meu situação. Deus do céu. O advogado pediu pro oficial, Receita Federal, Polícia Meu Federal, Deus do céu. e largou-lhe um calhamaço. O testemunha saiu de lá pensando. A testemunha saiu lá falando pra mim: ô doutor, eu vou ser preso. Ah, doido, Deus. cara. Não. Essas coisas acontecem. E daí depois eu vim com a situação da seguinte indagação: cara, seja qual for a área, tá num momento de instrução, tem a situação da tua defesa, a tua tese, não compartilha com a parte contrária. Não tem como, né? Não compartilha. Mas a inocência da caveira nos permite algumas gafes ali que às vezes custa o processo. Na época foi uma situação muito bacana. Hoje eu não vejo muito juiz fazendo. Em verdade, foi a primeira vez que eu vi fazer isso. A única discussão era a hora extra e o salário por fora. Porque realmente na construção civil em Lages, e aqui na região é muito comum também, né? Pagar por fora. Sim. E fazer muita hora extra em razão de que quando tu vai concretar, tem que terminar o concreto.
tem que terminar. Uhum. Começou, tem que terminar. E daí, não raras vezes, em alguns momentos do ano, né, tem que fazer muita hora extra na construção civil, e daí hora extra, bem como a situação do salário por fora é pagado extra folha. E na época tínhamos testemunha, a juíza acolheu a contradita, mandou, quase que mandou oficiar a Polícia Federal. E na sentença, olha só que coisa mais linda, cara. Deus conhece o coração dos justos. Na sentença, a juíza deu procedência em tudo, tomando por base outras ações contra a empresa com o mesmo contexto. Perfeito. Mas vai em Brusque pra ver isso aí. Ixi. Vai em Brusque pra ver. Todo mundo trabalha na empresa. Se tu não provar naquela ação, não ganha. Não ganha. Foi uma ação bacana essa na essa época. é a disparidade, né? E o grande problema é isso, né? Por exemplo, às vezes você entra com várias ações e aí são 2 juízes diferentes que vão analisar a mesma ação, em tese, né? Só que cliente diferente. Aí como é que tu explica para um que tu ganhou e pro outro tu não ganhou? Sim, já aconteceu bastante com ações contra ateliê e responsabilidade subsidiária. Mas, Dr. Wellington, fechou aí 2 horas e pouco. Deixar aqui o meu agradecimento a ti em especial, a ti também, Leonardo, também em especial. Fica aí registrado minha gratidão, tá? Reitero o que falei no início. Sem tu, Leonardo, sem tu, Wellington, nada disso acontece. Então, meu agradecimento de coração. Esperamos aí isso engrandeça a situação do nosso telespectador, porque a ideia aqui, né, do podcast Frente com Moraes é justamente isso. A gente trocar essa ideia, ouvir a tua experiência de vida, na medida do possível, se eu puder contribuir com experiências que tenho também, para que tanto a situação da sociedade quanto a situação de outros operadores de direito consigam, né, se espelhar um pouco na nossa história, não cometer os erros que a gente eventualmente comete, que nem entregar ali a situação da tese para o advogado que está ali na parte contrária. Aprender aqui do direito, aprender aqui da situação do dia a dia enquanto profissional, porque isso só engrandece a situação do nosso dia a dia, né? Então, muito obrigado. Quiser mandar um recado, pode ficar à vontade também. Eu agradeço mais uma vez, Dr. Cleomar, pelo convite, tá participando aqui do podcast. Tô achando bem bacana, assim, os vídeos que eu estou vendo, você divulgar na página ali, né, do podcast também. Sim. As pessoas que estão vindo aqui, o que estão contribuindo, acho que é bem bacana. Dá para fazer depois ali, pensar num trabalho direcionado, a ser desenvolvido. Daqui a pouco esse podcast aqui também pode trazer outras ideias, né, para amadurecer dentro da própria comarca, com os advogados também, Sim. a partir do material que está sendo construído. Agradeço também aqui a participação do Leonardo, a acolhida aqui, e parabenizar, cara. Parabenizar, que é um trabalho fabuloso que você vem fazendo aqui na cidade, na advocacia e com essa nova temática também. Obrigado. E já vamos aí nos organizar para o próximo. Bem provável que ali no mês 11 ou 12, a ideia é a gente começar a gravar com mais pessoas. Legal. Então fica aqui, daqui a alguns dias vai estar aí a situação do teu colega de trabalho, né? Aí trocando uma ideia com nós, mas vamos se organizar até para bater um papo num terceiro momento, né? Nós 3 aí. Perfeito. Para ir apresentar a ideia, né, do teu escritório, a ideia do teu sócio, o que vocês têm como um pano de fundo na advocacia de vocês, para que eu reitero, o modo de vocês trabalhar possa espelhar outros a fazer parecido, se não fazer tomando vocês aí como paradigma, porque às vezes só falta, cara, um mentor. Perfeito. Que pode ser tu, Dr. Wellington, pode ser o Dr. Neto, que estava semana passada aqui, pode ser a doutora Jéssica, pode ser o Dr. Célio, que amanhã vai estar aqui batendo um papo com nós. Esse é o objetivo fim. Perfeito. Obrigado, querido. Show. Fechou. Tchau, tchau. Até a próxima, galera.